Fazenda Recreio, mas depois veio a ferrovia que foi modificando a cidade aos poucos. Hoje Recreio tem passados antigos, mas com passado tempo elas foram caindo no pedaço. Fala. Essa é a foto da construção de ferrovia. Vamos lá do outro lado. Aqui é o nosso centro cultural, mas antigamente era a estação ferroviária de Recreio. Como surgiu o município de Recreio? Recreio era um arraial e tinha uma fazenda que chamava-se Recreio. Todo o pessoal que vinha de Leopoldina para visitar Conceição da Boa Vista que era importante, a matriz era lá. As festas boas, principalmente religiosas, eram todas em Conceição. Então aquelas tropas de cavalo, todos paravam para fazer um lanche e para descansar, para depois seguir viagem. E assim começou a surgir o povoado de Recreio. E a ferrovia? Muito boa pergunta, porque a ferrovia foi que levantou a cidade de Recreio. Começou a vir muitos ferroviários aqui e a cidade, desde que a ferrovia começou a passar em Recreio, houve um crescimento e Conceição da Boa Vista ficou parado naquilo que já estava. Qual a família fundadora de Recreio? Foi justamente os donos da fazenda, que era Ferreira Brito, justamente. Os donos da fazenda, eles é que foram os fundadores e doaram a terra para a cidade de Recreio. Qual era a diversão na época? A diversão na época era assim, porque a estrada de ferro passou aqui pela rua, em frente à rua Ferreira Neto, e tinha na frente o jardim e tinha o coreto. Então os jovens andavam o tempo todo de bicicleta, jogavam vôlei, a turma gostava muito de esporte naquela época, né? Quando cansava, todos se reuniam no coreto, porque tinha a banda de música, e lá ficavam conversando o tempão, até de noitinha. E a economia? A economia aqui, a principal era a produção do leite. Já teve 2 cooperativas aqui que hoje não temos mais. E o plantio de arroz. Quase todos os agricultores colhiam muito arroz, mas com a indústria das máquinas, aqui o preço que ficou os empregados não dava para cobrir a despesa. Então esse plantio ainda continua mais para as vacas leiteiras. E a cerâmica? E aqui, 2 indústrias, as indústrias muito boas aqui, era de barro. Fazia-se manilha, talhas, exportava muito para fora todo o material feito nas cerâmicas. Mas com o tempo também agora é mais ornamental as cerâmicas do que mesmo de utilidade. E a religião? A nossa religião era mesmo só católica. Agora, depois dos anos para cá, a zona toda aqui, a nossa zona aqui, tornou-se um crescimento muito grande de outras religiões, mas no princípio era mesmo só a católica. E o transporte passageiro? O transporte passageiro foi uma ótima pergunta, porque se o povo valorizasse como é bom o trem de ferro, quando um ônibus carrega, um trem carrega muito mais pessoas, mas infelizmente as autoridades do Brasil ainda não despertaram para isso. Mas continua, as grandes empresas fazem todo o seu transporte através da estrada de ferro. Então, antigamente, o transporte de Recreio era totalmente na linha férrea. Justamente. Outra pergunta também muito importante. Todo o pessoal que viajava para o Rio, fazer os passeios, todo mundo aproveitava o trem de passageiro, porque além de ser divertido, era uma coisa segura e muito boa.
E aqui no Recreio era o ponto de almoço. Então tinha um hotel em frente à estação que chamava-se Hotel Recreio. E era uma comida muito boa, então aí deu ponto de almoço aqui em Recreio. Às 11 horas chegava o expresso. E nós, moças, todas na ocasião da juventude como vocês, às 11 horas todo mundo ia para a estação para ver quem chegava e quem embarcava. O fogão era a lenha já naquela... Nessa ocasião, foi outra pergunta também boa que a gente lembra. Todo mundo só tinha um fogão de lenha. E outra coisa, acho que só tinha 3 telefones dentro de Recreio. E agora que houve essa expansão grande de telefones. Porque a dificuldade para arranjar um telefone era uma coisa impossível. Muito difícil. Antigamente era mais carta, né? Que vocês usavam para se comunicar. Muito bem, a gente era só carta. Ou carta de amor, ou carta de negócio, mas tudo era através de carta. E isso era muito bom porque as moças procuravam desenvolver mais o português. Porque ninguém queria mandar uma carta de amor mal escrita, né? Tinha que ser uma carta bem caprichada. E as escolas? A escola sempre teve, muito bom, foi uma boa lembrança. Nós tivemos aqui uma grande escola, que era João 23. E outra coisa que é muito importante também, é que as escolas na zona rural, elas preparavam os seus alunos muito bem. A professora rural era quase uma médica. Ela que comprava os remédios, ela que indicava para as famílias quando a criança adoecia. E essas crianças, 4º ano não tinha, mas elas vinham tão bem preparadas para fazer as provas finais aqui no Grupo Olavo Bilac. E nós tivemos uma grande escola que foi João 23. A senhora era diretora do Olavo Bilac na época? Não, eu não era diretora, não, era inspetora de todas as escolas estaduais e das prefeituras. Quer dizer, então aí eu tomava conta das escolas municipais e as escolas estaduais. Trabalhei no estado 35 anos. Muito obrigado, E a Namara. cachoeira, como era? Não, a cachoeira, ela só é conhecida agora. Lá era fazendeiro, nunca explorou. Agora foi comprada justamente para turismo. Hoje é um turismo de